graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje, domingo, dia 7 de junho de 2020, primeiro domingo do mês de junho, e nós estamos aqui em nossa igreja local, em Montargil. Eu sou o missionário Eberson, e juntamente com a minha esposa Madalena e as nossas filhas Beatriz e Isabela, estamos aqui como missionários nessa missão aqui em Montargil, Portugal, interior do Alentejo. E nós estamos felizes porque este domingo é um domingo especial. Estaremos iniciando uma nova série de mensagens. Mês passado, mês de maio, nós tivemos uma série de mensagens relacionadas à família, direcionada à família, onde podemos ministrar aos maridos, aos esposos, às mulheres, aos filhos, enfim, englobamos toda a família. E agora no mês de junho, nós estaremos abordando um novo tema, que seria a fé e o testemunho. Então, é um tema muito importante na vida cristã, o nosso testemunho. Então, hoje nós estaremos ouvindo um testemunho maravilhoso da nossa irmã Maria Efigênia, um lindo testemunho da parte de Deus na sua vida. Saí a procurar. Saí a procurar e não vi ninguém à rua a chorar, sozinho, sem alguém, sentindo a falta do amor para consolar meu coração tão triste, sempre a chorar. Na lua procurei e não estava lá. No sol eu não achei, nem nas estrelas a brilhar, sentindo a falta do amor para consolar meu coração tão triste, sempre a chorar. Na Bíblia procurei e pude encontrar que Cristo morreu para me salvar. Agora eu tenho o que tanto procurei, o amor de Jesus Cristo, jamais o perderei. Agora eu tenho o que tanto procurei, o amor de Jesus Cristo, jamais o perderei. Olá, a paz do Senhor a todos. Quando foi pedido para eu falar, ter um momentinho breve
sobre um versículo bíblico que, digamos, fosse da minha eleição. Isto já são palavras minhas. Automaticamente me lembrei de um versículo bíblico que me marcou profundamente, que passarei a ler dentro em pouco, mas sem que antes deseje realmente lembrar a importância que a palavra de Deus deve ter na vida de todo o ser humano, da importância que a palavra tem na vida daquele que é filho de Deus, daquele que é cristão. Como sabemos, ela é a regra de fé e de prática, a única regra de fé e de prática para o cristão. Ela é fonte de alimento da alma. E mais do que realmente poder falar de toda a importância que ela tem tido ao longo de toda a minha vida, no meu percurso de cristã, eu queria realmente lembrar os cristãos e lembrar outras pessoas que possam ainda não ser cristãs da importância da leitura desta palavra, porque ela é realmente real, verdadeira. É bom buscarem a sua veracidade até em factos históricos. E mais do que nunca nestes tempos que decorrem, nestes tempos difíceis, não só situação de Covid-19, não só, mas nestes tempos difíceis que têm ocorrido e que sem dúvida ocorrerão até ao fim, primeiramente a importância de conhecermos esta palavra, de a aprofundarmos e de nos debruçarmos diariamente sobre ela, meditarmos nela. Só desta forma nós poderemos estar aptos a aplicá-la, a lembrarmos dela nos momentos em que realmente necessitamos dela, acima de tudo, em situações difíceis da nossa vida. Como disse, ela é regra de fé e de prática, regemos-nos pela palavra de Deus. Ela tem resposta, é resposta para qualquer questão da nossa existência. Ela é lenitivo, ela cura, ela tem poder de tranquilizar, tem o poder de transformar, de mudar a nossa história, de mudar a nossa situação tão complicada, o nosso estado de espírito e no sentido em que, ao lê-la, podemos tirar lições de vida, lições para a nossa vida. Ao lê-la, podemos sentir alívio nas situações difíceis que vivemos. E mais do que nunca, neste momento de crise e neste momento tão periclitante, as famílias deveriam unir-se e à volta da mesa estudar cada dia esta palavra. Deveríamos usar versículos, compartilhá-los, deveríamos lembrar versículos bíblicos uns aos outros e ajudar-nos desta forma mutuamente. Devemos então relembrá-los diariamente, aprendê-los, aprofundá-los. E a minha família mais chegada sabe exatamente qual o versículo que, digamos, constitui para mim lema de vida, do qual me socorro em momentos de maior fragilidade. E não há mesmo como não olhar para ele todos os dias, porque tenho num painel
na minha sala de estar. Esse versículo foi marcante e foi proeminente, crucial, na forma depois como passei a encarar toda a situação que relatarei. E é acerca desse versículo, como pequenino testemunho, que eu desejo partilhar algo convosco. Ele encontra-se então no Salmo 46, na primeira parte do versículo 10. Portanto, versículo 10, primeira parte, e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou repetir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, sossegai o vosso coração, fiquem tranquilos, confiai em mim, a ponto de terem a certeza absoluta de que eu estou no controle de toda a vossa vida, de toda a situação que vocês estão a viver. Tenho todo o poder para fazer-vos ultrapassar essa situação. Confiai que eu sou Deus. Eu sou o vosso Pai amoroso que quer o melhor para vós. Confiai, de forma a acreditares que eu estou absolutamente no controle de toda a situação difícil que estás a viver, e para mim nada me é impossível de resolver. Podemos traduzir de alguma forma esta primeira parte do versículo 10 deste Salmo 46 desta forma. Pelo menos foi o que eu vivenciei. A forma como eu encarei, digamos assim, estas palavras que posso dizer que foram bastante significativas para alterar o meu estado de espírito. Porque realmente este versículo me deu toda a força, toda a segurança, toda a tranquilidade, toda a esperança até, para continuar, sabendo que Deus é o Deus que sabe o meu futuro. Neste caso, sabia o futuro da minha mãe. Eu quero até partilhar que eu considero este versículo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, como resposta vinda do Senhor à oração que eu fiz naquele momento. Quando recebi a dolorosa notícia, que para mim foi extremamente inquietante, de que a minha mãe, que tinha sido intervencionada cirurgicamente ao intestino, quando eu realmente recebi a notícia de que ela estaria toda contaminada e nada haveria a fazer, digamos que foi um momento para já inesperado para mim. Não estava à espera assim de uma notícia desta, de que realmente a situação fosse grave a este ponto. Eu senti-me completamente impotente, sem conseguir digerir bem, sem processar bem até o que estava a acontecer. Digamos, foi um momento paralisante para mim. E foi de tal forma paralisante que eu fiquei sem conseguir sequer dirigir-me ao Pai de amor. E lembro-me que não consegui nem interceder pela minha mãe, não consegui fazer absolutamente nada, a não ser ficar estática e depois, durante as horas que se seguiram, ficar inativa, até que a graça do Senhor, do nosso maravilhoso Deus, permitiu que eu lhe dirigisse palavra em oração, aliás, mais em pensamento.
E lembro-me de lhe ter dito: Pai de amor, sabes o que eu estou a sentir e a viver? Sabes que eu necessito da tua paz. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Pai, e eu preciso dessa paz. Lembro-me de lhe ter dito: Pai, tu prometeste essa paz aos teus. E quando eu falei com Deus, Deus falou comigo também. Não de forma audível. Não. Mas Deus falou precisamente porque Ele me fez lembrar este versículo bíblico: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te e não te esqueças que eu sou Deus. Sabe que eu sou Deus. Eu entendo como resposta de Deus pela maneira como o Senhor me transformou naquele momento, ou melhor, transformou o meu estado de espírito, alterou completamente, porque ele foi tão profundo o significado que o versículo teve para mim. Foi, como já disse, como se o Senhor estivesse a falar comigo mesmo ali, porque foi tão viva. Cá está, a palavra de Deus é tão viva e eficaz, que este versículo bíblico foi tão vivo para mim, tão eficaz para mim, que a partir desse mesmo momento, eu entendi que quer o Senhor levasse a minha mãe, quer ela vivesse ou não, e todo o processo, todo o percurso difícil que se avizinhava, fosse ele qual fosse, o Senhor estaria com ela, estaria comigo, e quer ela partisse, sofresse o que sofresse ou não. Graças a Deus a minha mãe sofreu muito pouco tempo numa situação que sabemos que é bastante difícil, numa fase terminal. Graças a Deus o Senhor foi fiel, poupou-a esse sofrimento longo, mas como eu estava a dizer, percebi mesmo, como já disse, calou bem fundo, que partisse a minha mãe ou não, o Senhor iria dar-nos todas as condições para suportarmos, sentir-nos-íamos seguras nos braços dele, porque sabíamos que eu sabia que ele estaria no controle de toda a situação dela, não é? Em termos físicos e emocionais também, e o Senhor iria também a mim dar-me todas as condições para que emocionalmente eu não me deixasse abater, e realmente na sua fidelidade aconteceu isso mesmo. E a partir desse momento, foi tão marcante para mim, eu instantaneamente deixei de sentir a profunda inquietação, essa inquietude dentro de mim, para dar lugar a uma paz incrível, a uma tranquilidade, a sentir-me segura nos braços do Pai. E realmente o Senhor foi fiel. A minha mãe ainda esteve entre nós durante 6 anos. Partiu, mas nem sequer foi de cancros do cólon, nem sequer teve a ver com o intestino, partida dela.
E, portanto, o Senhor é o Deus do tempo, é esse Deus soberano que eu desejo também exaltar através da partilha deste versículo bíblico que fará sempre parte da minha vida até ao fim. Pronto, era este pequenino testemunho que eu queria realmente partilhar convosco, um pouco mais longo do que eu estava à espera, sinceramente, mas também acabei por me entusiasmar um pouco aqui no meio pensando no nosso Deus, na palavra dele, no amor dele, na preciosidade que é o facto de sermos filhos desse Deus maravilhoso que nos escolheu e nos quer abençoar, nos abençoou, e estou certa, ajudará a ultrapassar qualquer situação que venha à nossa vida, porque é a promessa dele que estará connosco todos os dias. Bênção do Senhor para todos vós. Nossa fé está firmada em Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. O tema dessa mensagem é o testemunho da fé. Então estaremos falando sobre fé. E a fé é uma palavra tão pequena, duas letras, muito pequena. Fé, a gente fala fé muitas vezes durante a nossa vida, a gente ouve falar de fé, mas será que a nossa fé é uma fé forjada? Será que a nossa fé é uma fé alicerçada? Será que é uma fé que testemunha? E estaremos lendo como versículo chave para essa mensagem, Hebreus capítulo 11, versículo 1. E na minha versão diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Um versículo muito lido, um versículo muito pregado e um versículo muito importante, uma passagem muito importante para a nossa vida espiritual.
Mas conforme eu estava dizendo, a palavra fé é uma palavra muito pequena, 2 letras apenas. Porém, ela tem um significado importantíssimo na nossa vida. E a palavra fé, ela aparece no Novo Testamento diversas vezes. Eu pesquisei, aproximadamente, dependendo da versão bíblica, ela pode aparecer 232 vezes no Novo Testamento. E curiosamente, no Velho Testamento, ela aparece uma vez. E ela está lá no livro de Abacuque 2:4, que diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. E conclui: mas o justo pela sua fé viverá. Ou em outras versões: mas o justo viverá pela fé. E nesse versículo, e voltando ao versículo de Hebreus, esse versículo é um versículo base para a nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um versículo que resume a palavra fé. Parece muito interessante esse significado e ele é muito profundo, o significado da palavra fé. Então nós vamos analisar em alguns detalhes. Ora, a fé é o firme fundamento. Então a fé, ela é o fundamento da vida cristã. Através da fé, nós cremos em Deus. Através da fé, nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Através da fé, nós cremos que este livro ele foi escrito por inspiração divina, através de homens dedicados a Deus, num período de 1500 anos, mais de 40 autores inspirados por Deus falando do mesmo assunto. Então, só pela fé nós cremos no milagre que é a Bíblia, no milagre que é a criação de todo o universo, do milagre que é estarmos vivos. Então, a fé move a nossa vida. E a palavra de Deus ainda fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra está lá em Tiago. Mas sem fé é impossível nós caminharmos. Sem fé nós não conseguimos vitória na nossa vida espiritual. Então, existem alguns tipos de fé, mas nós não vamos entrar em detalhe hoje, mas eu quero especificar a fé como testemunho em nossa vida. E no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós iniciamos essa leitura sobre a fé, ela narra diversas pessoas, diversos personagens na Bíblia que tiveram a sua fé como testemunho, que tiveram a sua fé provada muitas das vezes, ou todas as vezes. Então, no Velho Testamento, diversos exemplos de fé e no Novo Testamento também. E apesar de a palavra fé aparecer somente uma vez no Velho Testamento, nós temos diversos exemplos de fé. E então isso significa que você não precisa falar que você tem fé. Eu tenho fé. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Não. As suas atitudes elas vão falar pela sua fé. Ou seja, as suas atitudes elas vão testemunhar a sua fé. Muitas das vezes você não precisa falar. Uma vez eu ouvi uma frase e essa frase ela ficou guardada e ainda está guardada em minha vida. E depois eu soube que foi do Agostinho, teólogo, e ele disse: pregue a palavra de Deus. Se precisar, use palavras. E a gente pode transmitir isso para a fé também.
tenha fé. Se precisar, use palavras, mas a sua fé tem que ser evidenciada. E como ela é evidenciada? Através do nosso testemunho. E no decorrer desse capítulo 11 de Hebreus, nós temos exemplos de fé em diversos homens que tiveram a sua fé testemunhada. O primeiro foi Abel. Nós não vamos entrar em detalhe de cada um, mas é muito. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver a fé de Abel, que ofereceu o seu sacrifício. Lembra? Depois Caim matou Abel. A fé de Enoque foi transladado. A fé de Noé construiu a arca, mesmo diante de toda uma situação contrária, adversa. Detalhe, ele construiu a arca onde não existia água, mas a fé de Noé foi crucial para que ele e a sua família sobrevivessem e para que a humanidade sobrevivesse também. Logo depois, a fé de Abraão e Sara. Quem não se lembra? Abraão foi o pai da nação de Israel. E Abraão creu sem ver. Ele creu quando o Senhor disse: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi mesmo sem ver. E ele foi. Então temos Abraão e Sara. E temos diversas outras pessoas. Isaac, Abraão depois provou a sua fé através da vida de Isaac. Isaac depois abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Depois fala sobre Jacó, José. Depois fala sobre Moisés. Moisés foi o grande libertador, o homem usado por Deus. E no decorrer do capítulo 11 de Hebreus fala sobre Raabe. Alguém lembra de Raabe? Aqui no versículo 31 diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então Raabe, ela entra na galeria dos heróis da fé. A única mulher a entrar na galeria dos heróis da fé. E no decorrer do capítulo 11 ainda fala sobre Sansão, Gideão, e fala sobre pessoas anônimas também. Lá no versículo 36, versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Versículo 36, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados e tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Versículo 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha só, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, essa questão do testemunhar da fé, ela é muito importante. O testemunho da fé. A nossa fé, ela tem que ser testemunhada. E o que é ter uma fé testemunhada? Conforme nós lemos aqui no versículo 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé. Então, a palavra testemunho, ela é uma palavra que define algo que foi feito, e esse algo que foi feito, ela deixa um vestígio, e ela deixa uma prova, e ela deixa um resultado. E voltando lá no versículo 1 de Hebreus 11, diz que Hebreus 11,
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa questão da prova é a questão do testemunho. Ela evidencia algo, ela exterioriza algo. A origem dessa palavra prova, ela vem do original grego elenkos, que significa uma prova de que algo é provado ou testado, ou experimentado. Então, vamos analisar dentro do versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a experimentação das coisas que não se veem. Ou seja, a sua fé, muitas das vezes, através dela, você vai experimentar algo que você não está vendo, mas você está vivendo. Então, eu lembro quando nós estávamos nos preparando para estar aqui em Portugal, nós não sabíamos para onde nós íamos ainda, mas nós já estávamos experimentando pela fé que nós já estaríamos em outro local, mesmo estando no Brasil. Então isso é uma coisa muito profunda. A fé, ela é uma coisa espiritual. Então você consegue experimentar algo que você não vê, mas pela fé você sabe que vai acontecer. Então isso é a questão da prova, do grego elenkos, prova de que algo é provado ou testado. Então você está provando aquilo que você não vê. As pessoas não vê, mas você está provando. Muitas das vezes a prova dessa fé, ela vai gerar, muitas das vezes em outras pessoas, escândalos, porque elas não conseguem enxergar aquilo que a sua fé consegue enxergar. Conforme Noé estava construindo a arca, ele estava provando de uma coisa que iria acontecer, que era a inundação total da terra, e as pessoas o ridicularizavam, porque não alcançaram a mesma fé que ele tinha. Então, muitas das vezes, a nossa fé, ela vai alcançar coisas que as pessoas ainda não conseguem alcançar, que outras pessoas que não têm a mesma fé que você conseguem. Então, meu amado irmão, a sua fé, muitas das vezes, ela é uma fé que só você vai entender, ou só a sua família vai entender. Então mantenha-se firme na sua fé, naquilo que o Senhor colocou no propósito ao seu coração. Mantenha-se firme. E a nossa fé, ela é o nosso testemunho. Então, voltando a essa palavra testemunho, eu sou engenheiro civil. E a engenharia civil trabalha com uma das matérias-primas da engenharia civil é o concreto. E todos nós sabemos o que é um concreto. Concreto, ele é uma mistura de pedras, uma mistura calcificada, um pó, e quando ele em contato com a água, ele se solidifica. E no ramo da engenharia, para você testar a dureza de um concreto, se aquele concreto está dentro dos parâmetros de construção, de segurança, de qualidade, você tira uma amostra daquela concretagem, daquele concreto, e você faz um corpo de prova. E aquele corpo de prova vai ser o testemunho da dureza daquele concreto, da dureza daquela peça, da dureza daquela laje, da dureza daquela coluna, daquela viga. Então você tem um testemunho que aquela concretagem ela alcançou a dureza específica. E eu me lembro quando eu trabalhava numa fábrica de cimento no Brasil, lá no laboratório de testes de concreto, da dureza do concreto, da dureza do cimento no concreto. E tinha uma sala onde todos esses corpos de provas ficavam armazenados durante algum tempo. E essa sala, ela tinha o nome Sala dos Testemunhos. E sempre que eu entrava naquela sala, eu ficava
analisando, meditando naquele nome, e era um nome muito forte para gente, para nós cristãos. É um nome que remete a muita coisa, remete à fé. E eu entrava naquela sala e olhava para aqueles testemunhos e ficava analisando. E tinha data de quando aquele testemunho foi feito. Esse aqui é o testemunho de semanas atrás, é o testemunho de anos atrás, é o testemunho de dias atrás, e ficava ali os testemunhos ali como um registro da dureza daquele lote de concreto, daquele lote de cimento que foi fabricado. E eu fazia uma analogia com a nossa vida cristã e com a nossa fé. Então a nossa fé, ela vai gerando testemunhos durante a nossa vida. E eu imagino, eu conjecturo que o Senhor pode ter uma sala com os nossos testemunhos. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que tudo que nós fazemos na nossa vida está escrito num livro, ou seja, o testemunho da nossa vida. Tudo que você faz está registrado no livro da vida. Então, no livro dos testemunhos. Tudo que você faz é um testemunho. Então, a sua fé, ela vai testemunhar algo que vai estar escrito naquele livro, no livro da vida. Assim como as suas más ações, a sua falta de fé também. Então, é que nós possamos escrever no livro da vida os testemunhos da nossa fé. E voltando a essa conjectura que eu estava a fazer, então tudo na nossa vida ele vai servir de testemunho para alguma coisa. E a nossa fé, ela vai ser testemunho nesse nosso relatório de vida, o testemunho da nossa vida. Quando nós entrarmos na sala, imagina nós entrarmos no céu, na sala dos nossos testemunhos e ver, este aqui foi o testemunho de fé que eu pude dar lá no ano de 2010, esse aqui foi o testemunho de fé que eu dei lá no ano de 2012, esse aqui foi o testemunho de fé que eu dei lá no início da minha caminhada cristã, lá em 1995, eu aceitei a Cristo em 1995, eu tinha 15 anos de idade. Então, a nossa fé, ela é o testemunho da nossa fé. E esse capítulo de Hebreus 11, ele diz exatamente isso, sobre os testemunhos de fé de grandes homens de Deus, aqui escrito. E avançando um pouco, lá no capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que interessante. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, essa tão grande nuvem de testemunha aqui, muitas das vezes ela é mal interpretada. Eu mesmo, muitos anos eu interpretei como pessoas que estão nos observando o nosso testemunho de fé para acusar. Mas não, esse versículo ele começa com portanto. Então ele está dando sequência à ideia do capítulo 11. Então, essa tão grande nuvem de testemunhos são todos esses homens e mulheres que testemunharam a nossa fé e já guardaram a fé. A palavra de Deus fala que quando nós morremos, nós guardamos a nossa fé. Então são pessoas que guardaram a sua fé e hoje estão com Deus, e elas são essa tão grande nuvem de testemunhas. Elas já fizeram a parte dela, elas já testemunharam a sua fé está testemunhada aqui no livro, nas profecias bíblicas, aqui na palavra de Deus, e nós estamos escrevendo o nosso livro agora, o livro da nossa vida, o livro do nosso testemunho. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que a sua fé ela possa testemunhar, que a sua fé possa ser uma fé não só de palavras, mas uma fé de atitudes, uma fé de ação. Conforme
os heróis da fé lá no Velho Testamento não precisava ter a palavra de fé, a palavra fé escrita, mas as ações deles estão lá e são diversas ações. Então, escreva o seu testemunho através das suas ações, das suas atitudes, que você possa provar as coisas que ainda não existem através da sua fé. E quando nós começamos a provar aquilo que o Senhor, através da fé, Ele coloca em nossa vida, aquilo vai se materializando. E no futuro nós vamos não só provar, mas vivenciar. Então é profundo, amados. Nós estamos aqui em Portugal hoje, e isso aqui foi provado há muitos e muitos anos atrás. E hoje nós estamos vivenciando o que nós já tínhamos provado através da fé, anos e anos atrás. Então, deixo essa palavra para você, e durante todo esse mês de junho nós estaremos aprofundando nessa palavra da fé e do nosso testemunho. Que o Senhor o abençoe tremendamente.